Boa noite aos nossos irmãos que nos assistem pela internet. Que a paz do Mestre esteja em nossos corações. Nós vivemos atualmente num mundo da velocidade. Tudo se passa tão rápido que nós muitas vezes não nos damos conta de que nós estamos nos envolvendo nesse ritmo. Quando vemos as notícias, elas nos apavoram. Recebemos pelo nosso telefone, pelo nosso celular, mensagens de alerta que houve um rapto, ou, por outra, pais que abandonam uma criança de 6, 7 anos numa floresta, para que o medo possa corrigir algo que ela ainda não entende. Dessa maneira nós vamos nos envolvendo e procuramos cada vez mais essas mensagens de notícias ruins que chegam e nós vamos repassando elas. Nós deixamos de procurar as coisas boas e vamos passando para todo mundo as notícias ruins e vamos disseminando algo que já existe em grande quantidade, que é o medo. São distúrbios que acontecem, que nós não vamos percebendo, e que só aqui nos Estados Unidos, eu não quis procurar tanta estatística, já atinge 40 milhões de americanos. E nós, como vivemos aqui, estamos envolvidos nisso. O pânico atinge já 6 milhões. E ontem saiu uma outra pesquisa no Brasil, mas que também não vai ser objeto da nossa análise. Nós, portanto, vamos abordar este tema, que ele é vastíssimo. Ele daria um ou dois seminários para poder vencer o tema. Eu procurei tentar enxugar, mas mesmo assim ficou um pouco longo. Eu espero que não seja muito cansativo para vocês. Aí nessa imagem que vocês estão vendo, nós temos umas situações que nós vamos abordar. Não é? Você chega num ponto tal, com essa imagem do centro, em que você se fecha, você se isola, se mete dentro de uma caixa e não quer saber mais de nada. Tudo isso vai levar a algo mais profundo que são, ou melhor, que é a depressão. No lado nós temos aí uma barata, né? E o sujeito aí se apavora. Muitos de nós temos isso. Ali é um banheiro de avião, há uma outra senhora tomando o comprimidozinho dela também no avião. E embaixo nós temos uma pessoa que não consegue dirigir. Às vezes, quando nós começamos a tratar desses temas, a gente diz assim, mas não é possível, será que isso acontece? Acontece sim. A gente tem vários e vários conhecimentos disso, pessoas com universidade já formados, eu tive contato com alguns aqui, brasileiros que hoje estão fazendo pós-graduação aqui. Pessoas jovens de menos de 30 anos. Este rapaz, graças a Deus, melhorou. E a gente diz assim, mas dirigir é uma coisa tão automática, realmente, mas tem pessoas que entram num estado tal de pânico que não conseguem, ficam imobilizadas. E assim, nós vamos, quem quiser depois, entra para analisar aí as nossas pesquisas, se quiserem, para nós não perdermos muito tempo. Começamos com Joana de Ângeles e por aí vai. E nós perguntamos, de que você tem medo? E aí vem a outras perguntas. Será que nós temos medo de viver?
Será que nós temos medo de morrer? Ou medo de doenças? Ou do escuro, de água, de altura, de animais, perdas materiais, perdas de pessoas queridas? Uma interessante é esta: medo que o mundo acabe. Quantas vezes nos últimos anos nós fomos bombardeados, né? Vai acabar tal dia, desse dia não passa, e é uma festa isso, meu Deus do céu, impressionante. Aqui, então, vocês acompanharam as notícias, não é? O mundo vai acabar, e todo mundo corre e se prepara, etc., como se pudéssemos fazer alguma coisa, e não percebemos as mudanças. Será que nós temos medo do futuro ou medo do passado? Será que esse passado ainda está influenciando hoje em nós, como nós vamos ver? Medo da loucura, da claustrofobia, que é aquela moça que está lá dentro, né, dentro da caixa. A solidão, medo de sonhar, medo de dormir. Medo de dormir, a gente pode se perguntar, mas existem. Ele existe e leva a um quadro gravíssimo, porque a pessoa acha que se ela dormir, ela vai morrer. E nós passamos a ter este medo. Medo de engordar, isso é algo que hoje perturba todo mundo, não é? E a gente acaba abusando, acaba ficando desnutrido com receitas e dietas as mais estapafúrdias possíveis e deixamos de viver. Medo de comer, uma coisa está atrelada à outra, né? Aí nós começamos a entrar num processo em que nós achamos que se nós comermos, nós vamos engordar. E aí nós compramos uma balança, botamos lá no nosso banheiro e todo dia nós vamos nos pesar, não é? E ficamos nos olhando e vendo se a roupa apertou, se não apertou. Então isso é uma verdadeira paranoia, que nós precisamos ter muito cuidado para conduzir a nossa vida. Uma das outras perguntas, medo de ser você mesmo. Quantas vezes nós já abordamos este tema? Joana de Ângeles, ela começa o nosso tema de hoje dizendo o seguinte, nesse livrinho Leis Morais da Vida: a vida são experiências vitoriosas ou não, que sejam aquisições para o equilíbrio e a sabedoria. O que ela quer dizer? Que nós temos que tirar lições daquilo tudo que acontece durante a nossa vida. E ela diz: não sofras, portanto, por antecipação. E nós sofremos muito por antecipação. É algo do ser humano que nós precisamos, com muito custo, trabalhar para que a gente não antecipe o que vai acontecer. E a gente faz muito isso. Todos nós, quase, vamos dormir pensando no amanhã e antecipando situações que podem ou não acontecer. E ela diz, então: não sofras, portanto, por antecipação, nem permitas que o fantasma do medo te perturbe o discernimento ante os cometimentos úteis, ou te assuste, gerando perturbações e receio injustificado. Mas se nós formos pensar no medo, nós temos que analisar que eles fazem parte da nossa natureza. Nós aprendemos com isso. Por quê? Porque são mecanismos que vão nos preservar a vida, nos impondo um sentido de alerta. Não existe, portanto, não ter medo de nada. Quando alguém disser que não tem medo de nada, é se alguém está mentindo. Sempre haverá certa apreensão. Se alguém não tivesse medo algum, com certeza seria um suicida em potencial. Claro, nós iríamos fazer certas coisas que iriam levar ao fim da nossa existência. Então, nesse ponto, nessa maneira de ver, é que nós temos que encarar a coisa. Medo de morrer, medo de algo não dar certo, daquilo que não conhecemos ou não entendemos, é extremamente comum e normal.
quando fogem do seu aspecto de proteção, comprometendo a nossa qualidade de vida, podem ser classificados como patológicos. Então, como nós vimos antes, é normal, faz parte da natureza do ser humano. Mas quando isso atinge um ponto tal que começa a comprometer o nosso bem-estar, a nossa maneira de viver, aí já é um caso de doença. Como é o caso das fobias, em que se tem um medo irracional e desproporcional ao potencial de perigo do objeto temido. Como foi aquela figurazinha da barata, né? Algo tão minúsculo e a gente tem medo daquilo. Tem uma pessoa muito querida a minha filha, ela tem medo das lizards, aquelas lagartixazinhas. É impressionante, ela tinha medo de aranha, acordava à noite, assustada, até que eu fiz um processo de hipnose, que nós trabalhamos muito tempo só com isso, e consegui reverter esse quadro à noite da aranha. Mas ela ficou com esse pavor das lizards. Então ela entra em casa, ela deixa a luz acesa, ela compra um tubo de repelente de inseto e tal, para poder assustar, e ela chega, ela bate. Quando você vê batendo alguma coisa, não se assuste, que é ela que está batendo para ver se elas não estão por ali. É muito interessante. E se uma desse tamaninho entra em casa, coitado do marido, enquanto ele não achar, não mostrar para ela, ela não vai sossegar. Ela não dorme, ela não consegue. É impressionante isso. É algo, quer dizer, nós temos um medo numa coisa minúscula. Achamos que aquilo pode nos fazer um mal, não é? Porém, aceitar, entender, confrontar os medos são forma de autoconhecimento. À medida que nós vamos trabalhando isso, a gente vai se conhecendo melhor. O medo, portanto, não vai embora sozinho, a menos que compreendamos por que conservamos determinadas atitudes. E nós temos muitas atitudes que nos levam a ter medo. Eu não classifiquei muito, como eu disse, porque daria um seminário, mas uma dessas atitudes é o apego. Nós trabalhamos muito com isso no nosso dia a dia. Porém, o apego é uma das maiores ilusões da vida terrena. E a gente pergunta, apegar-se para quê? Né? Se tudo é transitório, se tudo é passageiro. O apego é uma forma de dependência emocional e acaba sempre levando ao sofrimento. Nós temos que gostar das coisas, mas quando esse apego se torna algo doentio, como nós falamos no início, aí a coisa passa a ser já patológico. Um apego a objetos, né? Nós nos apegamos a certas coisas, ao nosso carro, à nossa casa, a algo que nós temos ali guardado de tanto tempo, e aquilo para nós, um vaso, eu conheço um caso assim, um vaso, quando o vaso cai e quebra, meu Deus do céu, as pessoas dão uma importância tão grande para essas pequenas coisas, e se nós formos analisar, não vale a pena o desgaste. Caiu, quebrou. Mas quantos de nós agem com essa tranquilidade que eu estou falando? Eu lembro de um caso agora, me surgiu, e o meu irmão estava começando a dirigir, e ele saiu com o meu carro, ele ainda não tinha o dele, e bateu o carro. Ele ficou num estado tão deplorável, e até hoje ele lembra do que eu disse para ele àquela altura. Eu disse, só aconteceu porque você estava dirigindo, você estava na rua, faz parte de quem dirige. Se não fizesse parte,
que adiantaria? Nós estamos sujeitos, sim, a bater o carro. Fosse ele, fosse eu, fosse um de qualquer nós. O que nos resta fazer? Resta consertar. Não é? Por que nós vamos nos desgastar tanto? Mas a gente fica num estado terrível. Não é? A gente procura quando sai do estacionamento, vai chegar e olha, tem um riscozinho, alguém abriu a porta mais um pouco do outro carro e trincou a nossa. Aquilo, tem pessoas que sentem aquilo no próprio corpo, no próprio organismo. Como se aquilo tivesse ferido o seu organismo. E nós vamos nos envolvendo nisso. De situações, agora eu consegui um bom emprego, acho que eu estou satisfeito, está tudo perfeito. Não é assim. Eu estou hoje naquele emprego, amanhã eu posso estar em outro. Ao apego nos seres, não que nós não vamos deixar de amar as pessoas, mas há um apego tão doentio no relacionamento das pessoas que atrapalha esse relacionamento e que tem que ser trabalhado porque senão sufoca o relacionamento. Qual é a consequência do apego? É o medo de perdê-lo. É isso que nós estamos tratando. Nós vamos perder um objeto e vamos sofrer com isso, não é? Porque esse temor dura até o momento inevitável da perda ou da separação, quando é substituído pela dor da ausência. É claro, nós espíritas, então, nós temos obrigação de trabalhar isso dentro de nós. Perder um ente querido é um sofrimento terrível, é uma dor que ninguém pode medir. Mas se nós somos espíritas, nós temos que trabalhar isso, para que nós entendamos e possamos nos recuperar. Qual é a importância, então, de nós cultivarmos o desapego? Isso que nós estamos falando. É importante porque ele é libertador das amarras psíquicas. Nós ficamos com aquilo na nossa mente. Nós vamos nos envolvendo com aquele apego e vamos deixando a nossa mente tão ocupada com aquilo que nós deixamos de enxergar outras coisas. O desapego ele é importante também porque ele estimula a serenidade diante de quaisquer situações. Foi o que eu falei há pouco. Essa serenidade você não é uma mágica, não é uma varinha que você bate e vai dizer, você quebrou o carro, você vai agir tranquilamente. Agora, recente, eu vi uma imagem, eu acho que foi aqui nos Estados Unidos. O carro bateu, o outro trancou, os dois se machucaram. Uma senhora, saiu de dentro do carro com uma barra de ferro, alguma coisa assim, e o vídeo mostra ela acabando com o carro do outro lá. Quer dizer, onde está essa serenidade? Ela está desafogando alguma coisa, algum problema que está tão grave dentro dela, que ela precisa urgentemente de cuidado, de carinho, de atenção. Mas se o outro também está na mesma situação, os dois se pegam ali e acaba numa situação trágica, não é? Aqui nós temos uma imagem que mostra bem o que acontece, né? Afirma-se que o medo é o maior inimigo do homem. E é realmente. Porque ele está atrás do fracasso. A gente, antes de empreender, a gente já começa com medo. E a gente não põe na cabeça, não, vai dar certo, eu vou conseguir, eu vou fazer. Mas se você entra logo com medo, é claro que você já está com quase que 100% de não dar certo. Ele está por trás da doença. Não é? A gente tem medo de adoecer. E isso é passivo de qualquer um de nós passarmos por situações que não tem jeito. Não é? Ele está por trás das relações humanas desagradáveis também. Então é aquele apego que nós falamos, né? Ou o homem ou a mulher, eles são tão apegados, porque se aquele ser se afasta ou resolve ir embora da vida daquele outro,
Meu Deus do céu, nós temos visto casos seríssimos. Porque a pessoa acha que o mundo acabou. A vida dela, ela fazia em função daquele outro. Mas o que é o medo, afinal de contas? O medo é um pensamento. Se é um pensamento, o que acontece com ele? Nós estamos tendo medo do nosso pensamento. Nós temos medo de pensar. Não é? Como eu disse, ele vai se desdobrando, e aqui nós temos o pavor. O que é o pavor? É o excesso de medo. Pavor de aranhas, de barata, de agulha, né? E eu, como trabalhei muito com agulha, era impressionante você ver o pavor das pessoas frente à agulha. Impressionante. Pessoas tremiam, pessoas passam mal. Às vezes não aconteceu nada, você só aproxima do paciente, a pessoa já desmaiou. Já desmaiou. É impressionante como nós criamos isso. Você vai tirar sangue, a veia desaparece. E ela lhe fura a torta e a direita, por quê? Porque a sua adrenalina foi tanta naquele instante que a veia contraiu e ela não consegue. E aí fura daqui, fura daquela. Quer dizer, nós criamos isso. Importante, portanto, nós descondicionarmos, inclusive, as nossas crianças. Não é? E qual é a reação? É o grito, né? Parece que o grito vai resolver. Você vê uma barata ou um ratinho passando. Primeira coisa, é aquele grito que eu convivo com pessoas da minha família, assim, aquele grito, você corre, não foi nada, foi apenas uma bobagemzinha que passou ali perto, e o grito veio daquele jeito. Quantas de vocês, né, de nós aqui, fazemos isto, né? Ou então o choro, vem o grito e em seguida o choro. Aí é uma choradeira danada por causa de uma bobagem, né? E a primeira coisa que fazemos, o que é? Fugir. A pessoa sobe, ela vê um rato, ela sobe, o lugar mais alto que ela puder. Ela corre para cima de uma mesa, ela não sabe nem como ela subiu ali, mas ela subiu. É rápido. É verdade, né? Apareceu aquilo que lhe traz pavor, ela sai disparada e não quer ficar. Já resolveu o problema? Já cuidaram lá? Aí acalma e tal, né? Mas depois sempre vem um choro. Quem não se lembra, né, desta cena do filme que nós assistimos aqui, inclusive, do Sexto Sentido, né? Quando ele começa a ver... É o Sexto Sentido. Hein? É? Bom, Esqueceram de Mim era uma figura que eu ia botar, então eu troquei, mas não tem problema, é só para lembrar. Ele grita também quando ele está trabalhando lá, que ele começa a ver os espíritos na vida dele, e ele mostra esse pavor também, que ele era mestre, esse garoto era mestre, hoje infelizmente, né? Mas o que é então que ele estava demonstrando aí? Uma fobia. A fobia é o temor ou aversão exagerada ante situações, objetos, animais ou lugares. Tem pessoas que não entram num lugar escuro de jeito nenhum. Se não tiver bastante luz, tudo que é luz acesa, você não entra. No quarto de dormir, as pessoas não dormem sem ter uma luz acesa. E nós sabemos que a luz vai prejudicar a produção de melatonina. Então, a pessoa não consegue entrar num sono profundo. E esse pavor, esse temor, melhor dizendo, pode ser ainda com objetos, com animais, com lugares, comprometendo as relações sociais e causando sofrimento psíquico. E aí vem o pânico. O pânico é um medo repentino e uma ansiedade sobre eventos antecipados, como nós comentamos no início. Você está antecipando algo que nem vai acontecer e que nem acontece. Mas você antecipa
o seu sofrimento. Então aí vejam que ela está pensando, eu preciso ligar para o meu psiquiatra, ela acha que vai ficar doida de repente, não é? Estou tendo um infarto, a pessoa sente realmente. Quando há um caso sério de pânico, a pessoa sente tudo, acha que vai ter realmente o que o coração vai infartar. Aí ela pergunta, será que eu peço ajuda para alguém? Aí, eu vou desmaiar, essa é a frase mais comum. Eu vou desmaiar, e desmaia mesmo, acaba desmaiando. Estou ficando sem ar, a pessoa está respirando, mas a pessoa acha que não está. Vou ter que sair correndo para um hospital, não quero mais sofrer e por aí vai. E aí nós temos essa imagem mostrando que a pessoa se isola totalmente, ela fica apavorada. Por quê? Porque quando esse mal chega num ponto tal, você não quer que nem as pessoas lhe olhem, como tem aqui, sentir-se objeto de observação e avaliação pelos outros. Você fica muito preocupado. E muitas vezes nós criamos isso dentro do nosso lar, dentro da nossa família. O que vão pensar? Né? O que vão pensar de você? Que você começa a colocar aquilo e você acha que não fica e fica. Vai ficando assim. Então você começa a se trancar, você começa a se fechar. É interessante as meninas, quando entram na puberdade e começam a aparecer os seios. Muitas se tornam totalmente curvas. Por quê? Foi incutido nelas algo e elas começam a ter vergonha do próprio corpo. E elas vão se enrustindo. Conversar com as pessoas, medo de humilhação, urinar em banheiro público, podem parecer que não existe, existe sim. Tem pessoas que passam mal porque não conseguem, entram num banheiro e não conseguem urinar. Travam totalmente, totalmente. Comer ou falar em público. Muitas pessoas passam fome na rua porque não conseguem chegar num restaurante, pegar um sanduíche, pegar um prato e comer, não conseguem. Falar em público, então, né? Muitas vezes no centro, venha fazer uma prece aqui. Meu Deus, isso é perigoso demais. Porque para alguns que estão acostumados, chegar aqui é a mesma coisa que estar conversando lá com vocês. Mas para outros, vir para cá e ser objeto de olhares de todo mundo, ser contestado, não é? Você não tirar a coisa numa boa, como por exemplo a questão do sexto sentido ali, que eu troquei. Se você não está preparado, você sai correndo e não termina a palestra. E você tem que saber como trabalhar isso, não é? Escrever diante das pessoas. Hoje já quase não se usa, mas ainda existe, né? Hoje é mais no cartão eletrônico, mas você escrever um cheque na frente das pessoas, tem pessoas que não conseguem, ela sai, vai para um outro lugar, escreve para voltar com aquilo já escrito, porque ela não conseguiu destravar. Sair de lugares onde tem muita gente, não é? As pessoas acham que ali vai passar mal, ela evita uma aglomeração. Imagine lá em Belém, no Círio de Nazaré, né? Você entrar naquela romaria de 1 milhão e pouco de pessoas e você passar mal. Ainda bem que tem os bombeiros andando por lá, levando o pessoal que vai desmaiando. Mas quem tem a fobia, ela não vai, porque ela diz assim, não, se eu passar mal, ela já antecipa. Como é que vão me socorrer ali? Eu vou sair daqui? Como? Não é? Estar sozinho em casa ou fora de casa. Tem pessoas que não conseguem. Você ficar sozinho dentro de casa, a pessoa começa, qualquer barulhinho, o ar-condicionado que disparou, uma geladeira que faz barulho ali, tudo já é motivo para você se assustar. E essas pessoas não conseguem. Assim como ficar fora. Não é?
Estar, por exemplo, numa ponte em lugar muito alto, isso também muitas pessoas nem se aproximam. A simples lembrança da situação já é suficiente para desencadear uma ansiedade antecipatória. Isso a gente vê quando faz algum tratamento por hipnose, você antecipa aquela situação, a pessoa tem todos os sintomas. Você cria aquilo na mente da pessoa e ela tem todos os sintomas sem estar vivenciando o caso naquele momento. Porque você está com a mente trabalhando isso. Qual é a consequência? Você se afasta do convívio, você se afasta da sociedade. Ainda dentro do pânico, nós temos alguns sintomas, como nós já antecipamos, né? Que é a taquicardia, o coração dispara, as mãos ficam suadas, tem uma sudorese intensa, o braço, você começa a suar desesperadamente. Falta de ar, sente uma pressão terrível na cabeça, onda de calor e frio, tontura, tremor, fraqueza nas pernas, sensação que vai desmaiar, etc. E por aí tem algumas coisas que nós já falamos há pouco, não é? Viajar. Hoje a gente tem que usar o avião para ir para quase todos os lugares, não é? Muita gente deixa de conhecer, de viajar, porque não conseguem entrar no avião. Não conseguem. Precisa um bom tratamento para que esta pessoa viaje. Ela afeta tanto os passageiros novos como os veteranos. E a gente sabe pelas estatísticas que o avião é seguro. Mas a gente pensa, e se acontecer comigo hoje, né? A gente não confia, a gente acha que pode acontecer, né? Então a gente tem esse pavor. E aí aqueles mesmos sintomas que nós vimos há pouco, né? Palpitação, tontura, náuseas, a pessoa não consegue dormir. Se ela vai viajar amanhã, hoje pode contar que ela não dorme, antecipando já o dia seguinte. Qual é a consequência? Não voa, né? E a gente sabe disso. Tem várias e várias pessoas que não conhecem nada nos outros continentes porque não conseguem viajar. Se ela está no mesmo país, viaja de carro, viaja de trem, mas de avião não vai. E eu trouxe só por uma questão de curiosidade algumas superstições que as pessoas fazem, né? Como, por exemplo, sentar na primeira fila. Eu tenho que sentar na primeira fila porque se houver alguma coisa, eu posso sair rapidinho como se a situação fosse simples, não é? Os santinhos, a gente vê, né, um bocado, o pessoal compra tudo que é santo, né, santa não sei o quê, eu não me lembro agora os nomes, né, mas Nossa Senhora de Nazaré, por exemplo, lá da minha terra e tal, a pessoa bota um santo aqui, bota outro ali, e vai com um bocado, porque aquilo dá uma segurança na pessoa que tem esses sintomas, não é? Embarcar com o pé direito, a pessoa vai entrar lá, não dá uma paradinha, mas o pé direito vai na frente, porque resolve o problema, viu? Resolve o problema e a pessoa não vai fazer um voo tranquilo, pronto, entrei com o pé direito, né? E esse último aí é muito interessante. Você não vai ao banheiro para não desequilibrar a aeronave. É verdade, eu conheço, gente. Não vai. Eu disse agora, vê se você, por favor, agora você vai ao banheiro, que você não vai ficar presa, não. Porque você viajar do Brasil, do norte para cá, são 5 horas e 20 por aí, mas a pessoa fica tomando líquido. Essa pessoa evita tomar qualquer gota de água, e nós sabemos que é importante você se hidratar num voo, mas não adianta. Se eu levantar daqui, o avião vai desequilibrar, né? Então, é algo que realmente complica a vida das pessoas. E agora nós temos algo que é muito sério, que é o medo imaginário que nós, adultos, muitas vezes incutimos nas nossas crianças. É claro que aqui há os que a criança já traz do passado.
né, que se manifestam na personalidade dessa criança. Mas há os que são assimilados. Por quem? Por nós adultos. E como nós fazemos isso? Eu presencio aqui quase todas as vezes que eu estou em determinados lugares, os adultos metendo medo nos seus filhos, nas suas crianças. São adultos temerosos ou, ao contrário, ameaçadores, que podem acompanhá-las. São medos que podem acompanhar essas crianças o resto da vida. As crianças são crianças. Elas são irrequietas, elas não vão parar. E a mãe ou o pai, muitas vezes, para deixar aquela criança comportada, olha, vai passar ali não sei o quê, vai fazer aquilo, ou vai acontecer aquilo com a criança. Incute várias e várias coisas na cabeça dessa criança. Precisamos pensar muito sobre isso. Muito. Porque muitos de nós estamos cometendo este gravíssimo erro com nossas crianças. Se você não tem paciência, não tenha. Porque você precisa deixar a criança ser criança. E a gente quase não tem. Quais são esses dispositivos de amedrontamento? Nós falamos que existe o lobisomem, que existe o bicho-papão, existe o homem do saco. O homem do saco, então, é muito comum. Olha, vai prender, vai botar você dentro de um saco e esta criança fica super apavorada. Monstros, nós falamos dos monstros, das bruxas, das mulas sem cabeça, do saci e do boi da cara preta. O boi da cara preta, inclusive, tem uma canção de ninar, de um famoso compositor, né? Que é a música que todos nós gostamos de cantar, né? Qual a criança que vai dormir tranquila com uma canção dessas, né? O boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de caroço. Meu Deus, meu Deus. É muito sério, é muito sério. E nós fazemos isto sim, fazemos porque foi uma música de um grande compositor brasileiro. Ele fez para a filha, olha só, hein? Fez para a filha. Ele fez para a filha quando era pequenina, né? Caíme. E isto vai afetar a criança. Se nós percebemos que esta criança não urinava na cama e volta a urinar, que ela começa a ter problema na sua rotina, na sua atividade social, principalmente na escola, nós temos que cuidar, porque algo não vai bem. Se nós analisarmos isto do ponto de vista da psicologia, graças a Deus, hoje isto está mudando bastante. Hoje a doutrina espírita está influenciando bastante essa classe muito importante dos psicólogos, dos psiquiatras. Muito. Eu aqui já tive a oportunidade de conversar com vários e a gente vê a formação mudando, aceitando algo que acontece do lado espiritual. Por quê? Porque aquele psicólogo que é materialista por excelência, que acha que tudo acaba com a morte, ele enxerga a nossa vida apenas desde a infância. E o que ele faz? Ele limita o campo de ação a uma fração mínima da nossa existência, que são os 80, 100 anos que nós possamos viver. Ele não está nos enxergando antes. Ele está enxergando a partir do nascimento, quando ele diz que nós não existíamos antes. E para o Espiritismo nós sabemos bem que a coisa não é assim, não é? E ele trabalha, portanto, com o conceito de formação de personalidade. Eu resumi bastante, querendo dizer que nós vamos nos formando, adquirindo hábitos, somente a partir desta vida, desta nossa nova existência. Claro, tem este lado que nós falamos há pouco, porque a criança pode trazer aqueles medos, mas aqueles que nós incutimos vai fazer parte da personalidade dela. Então, isso é muito importante para nós analisarmos os dois aspectos. Por quê? Porque quando nós abordamos isso olhando o lado espiritual,
nós já sabemos o quê? Que o nosso consciente, ele armazena, sim, essas informações do passado, podendo gerar depressão, traumas, fobias e pânicos na nossa atual existência. Quando então nós temos que recorrer a um tratamento que hoje, eu já tive a oportunidade de trabalhar isso aqui, principalmente com o Dr. Brian Weiss, que eu considero um dos maiores especialistas nesta área, não é? Que é a regressão de vidas passadas. Porém, ela deve sempre ser realizada por um terapeuta, um profissional capacitado, de preferência, como nós falamos, que conheça a religião espírita. Por quê? Porque os mestres, como fala Brian Weiss, vão estar ali nos ajudando, não é? Por que eu digo respeitado? Porque ele tem que respeitar a lei do esquecimento. Um profissional capacitado, ele não vai dizer, não, olha, a sua irmã ou a sua filha foi isto, foi aquilo. Ele tem que trabalhar não deixando que o atual, aqueles com quem esta pessoa tem contato, possam se apresentar como inimigos ou algo que foram em vidas passadas. Portanto, isto é muito importante. O objetivo, portanto, da terapia de vidas passadas, que é outro nome que se dá, é buscar a causa verdadeira dos problemas que deixaram em muitos seres humanos marcas profundas e traumáticas. Porque nós não conseguimos, muitas vezes, resolver o problema sem vivenciar aquilo. E hoje nós sabemos que conseguimos curar muitas e muitas pessoas. Buscando o quê? Buscando o resgate com antigos desafetos, porque quando nós viajamos nesse tratamento, nós vamos nos encontrar com os fatos, com os nossos desafetos, e vamos criar uma empatia que, quando nos é dado alta, nós estamos recuperados daquela doença. E além do que os nossos mentores possam ir mostrando, porque nós não somos o dono da verdade. Se nós não contarmos com esses mentores, eles vão nos orientando. Quando nós começamos um trabalho de regressão, os mentores que estão ali presentes, eles vão conduzindo, como quem já leu muitas vidas, muitos mestres, que eu torno a recomendar, que é bom sempre a gente dar uma lida, porque cada vez a gente vai entendendo melhor. E ele ajuda aqui a nós mudarmos a nossa visão para a visão que o nosso espírito tem. Por quê? Como nós estamos encarnados, nós não temos condição, sem fazer um trabalho deste, de buscar a visão do espírito. Nós vamos buscar a nossa visão materializada, em que nós estamos acostumados de conduzir. Mas a terapia de vidas passadas sozinha não resolve todos os problemas. Por quê? Porque pode existir um fator agravante, que é a presença de seres espirituais desencarnados, cuja influência sobre o encarnado é percebida como sensação aflitiva e desagradável. Quem já leu as obras de André Luiz, quem não leu vai ler, tem muito disto lá, mostrando exatamente isso que acontece. Então, a presença desses nossos irmãozinhos, eles vão fazer com que haja uma obsessão. Portanto, aqui nós dissemos, trata-se de obsessão espiritual em que o espírito presente pode ter intenções destrutivas sobre sua vítima. André Luiz, leiam isso. Tem casos, a literatura está cheia disso. Casos em que uma pessoa sai num carro novo, 0 quilômetro, e ela dirigindo pela estrada tranquilamente, quando ela escuta uma voz: você vai morrer. Ela perde o controle, o carro capota, se quebra todo, mas felizmente ela sobrevive. Por quê? Foi ajudada, claro, evidente. Mas era uma tentativa daquele inimigo dela
que depois, na regressão, foi trazido para que houvesse uma reconciliação, houvesse a pacificação entre esses dois seres que imagine o que deve ter acontecido no passado, não é? Portanto, os obsessores não apenas podem transmitir pensamentos, como nós já sabemos, né, estudamos isso, energias, como podem também provocar fenômenos físicos, seja de cura, de destruir ou mover objetos, através da manipulação de ectoplasma, que seria uma outra palestra, mas que a gente estuda bastante isso nas nossas aulas, não é? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que associar, portanto, o tratamento especializado, que deve ser, nunca nós vamos dizer para o nosso paciente, não, lá no centro vai resolver tudo. Não. Nós vamos buscar ajuda da medicina, da psicologia, mas vamos também fazer o tratamento espiritual, que é fundamental para uma recuperação. Só para lembrar, existem terapias muito profundas que são usadas, não só nas casas espíritas, mas também como terapia de vidas passadas, que nós vamos trabalhar no perispírito, com os médiuns videntes que vão localizar exatamente aqueles focos onde estão os problemas. André Luiz fala bastante sobre isto, não é? E para concluir, nós vamos dizer para vocês que a verdadeira causa do nosso sofrimento são o quê? As nossas imperfeições. Nós não somos perfeitos. Não podemos admitir que somos bons em tudo, etc, etc. Não, nós somos imperfeitos, sim. E quando nós admitimos isso, nós começamos a trabalhar para melhorar. Perfeito, só o mestre, não é? Ninguém cura ninguém. A cura é uma mudança interior para melhor. Quando nós vamos trabalhando isso, nós vamos entendendo o porquê das coisas, como eu falei há pouco, chamei mesmo a atenção daquilo que o medo que nós fazemos nas nossas crianças, nós vamos mudando, nós vamos nos entendendo a nós mesmos e vamos mudando para melhor. E a doutrina espírita, através da mensagem que proporciona, colabora para eliminar ou amenizar muitos temores, esclarecendo os mistérios da vida e os fenômenos que dela fazem parte. Conhecedor de realidades mais profundas da existência, bem como das leis subjacentes a elas, o espírita passa a ter maior serenidade diante dos desafios existenciais, superando eventuais temores e adquirindo cada vez mais confiança em si mesmo, na vida e em Deus. E eu encerro novamente com Joana, onde ela diz, no mesmo livro, Jesus, culminando a tarefa de construir nos corações humanos a ventura e a paz, não temeu nem se afligiu, ensinando como deve ser a atitude de todos nós em relação ao que nos acontece e de que necessitamos para atingir a glorificação interior. Espero que vocês possam analisar, repensar e caminhar para uma melhor mudança interior. Muito obrigado, que a paz do Mestre esteja em nossos corações.